Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, aqui quem fala é o professor Antônio Júnior. Eu vou dar uma aula para vocês hoje de análise combinatória. Infelizmente, por problemas técnicos, a gente não conseguiu gravar na sexta-feira a nossa aula de análise combinatória. Então, eu vou gravar hoje, né? Eu vou fazer o máximo de questões da banca CPRJ, né? E vamos lá, sem muita conversa, vamos lá para nossas questões. Eu coloquei todas as questões que eu achei em bancos de questões de análise combinatória, ok? Então, vamos lá. A primeira questão dizia o seguinte: um anagrama de uma palavra é obtido trocando a posição das letras dessa palavra. Por exemplo, ROCA, AOCR são alguns dos anagramas da palavra arco. O número de anagramas da palavra prova é. Pessoal, uma coisa que eu percebi é que a banca de vocês gosta muito de anagrama, né? Então, a maioria das questões que vai ter aqui vai ser de anagrama, né? Primeira coisa é você colocar o conjunto, né? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho prova. Quais são as letras que eu tenho? Eu tenho P, R, O, V, A. Pessoal, é muito importante você observar se você não tem repetição. Ó. Aqui você observa que não há repetição, né? Não tem nenhuma letra repetida, ok? Então, o que eu vou fazer? Ora, eu vou organizar elas, essas 5 letras, de maneira que eu possa fazer todos os anagramas dela. Então, eu vou colocar 5 tracinhos. Ó. O primeiro tracinho, eu vou ter quantas possibilidades? Ó? Eu posso ter o P, eu posso ter o R, eu posso ter o O, o V e o A. Ou seja, eu tenho 5 possibilidades, ok? Imagina só que eu usei a letra O, né? Vamos imaginar, por exemplo, que eu usei a letra O, por exemplo. Então, imagina aqui que eu usei a letra O. Então, para o segundo tracinho, eu tenho quantas possibilidades? Olha, eu tenho uma, duas, três, quatro. Ou seja, eu tenho 4 possibilidades. Imagina, caso qualquer, né, que eu usei, por exemplo, a letra R. Né? Usei a letra R. Agora, para esse terceiro, eu tenho quantas possibilidades? Ó? Uma, o P, duas o V e o 3 o A. Então, 3 possibilidades. Ok? Para o próximo tracinho, usando essa mesma lógica, 2 possibilidades. E para o próximo tracinho, uma única possibilidade usando essa mesma lógica. Pessoal, esse anagrama ele é formado por essa letra e essa letra e essa letra e essa letra e essa letra, essa letra e essa letra. Vai ser formado por as 5 letras. Então, o que eu vou fazer? Vocês observaram que eu falei a primeira letra e a segunda letra e a terceira letra e a quarta letra e a quinta letra? Se eu falei i, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar pelo princípio fundamental de contagem. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar o 5 vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1, que dá 120. Ou seja, gabarito letra E. Pessoal, é muito fácil. O que foi que eu fiz aqui? Né? Quando eu multipliquei 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu nada mais fiz 5 fatorial. Né? Fiz 5 fatorial, que é exatamente a fórmula de anagrama. Né? Aí você tem que tomar cuidado quando o anagrama tem repetição. Nesse caso, dessa questão, não teve repetição. Ok? Então vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão diz assim: considere o conjunto A. Esse conjunto, pessoal, é formado pelas letras da palavra vestibular, formado por 10 letras. Pessoal, antes de começar, só observe uma coisa. Ó. Nesse conjunto não tem nenhuma letra repetida. Tá? Então eu vou usar essa mesma lógica para responder. Aí ele continua dizendo assim: ó, para criar uma senha, João forma uma sequência com 5 letras do conjunto A. Então, eu já sei que vai ser com 5 letras, ok? Sendo 2 vogais e 3 consoantes. Por exemplo, aí ele dá uns exemplos aqui, né? São 4 senhas diferentes. O número máximo de senhas distintas que ele pode construir é igual a.
Pessoal, análise combinatória é sempre você ter calma, sempre ir devagarzinho. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer os tracinhos. São 5 letras, são 5 tracinhos, né? Uma coisa que você tem que observar é o seguinte: eu vou ter 2 vogais e 3 consoantes. Pessoal, a banca não me fala assim. 2 vogais e 3 consoantes nessa ordem. Ela não fala isso. Como ela não fala isso, eu ainda vou poder trocar. Por exemplo, aí tá vogal, vogal, consoante, consoante, consoante. Mas ainda pode ocorrer de fazer o quê? Consoante, vogal, vogal, consoante, consoante. Ou ainda, consoante, consoante, vogal, consoante, vogal. Então, eu ainda tenho que analisar, né, essa questão de vogal e consoante. Mas vamos lá, vamos devagarzinho. Pessoal, o meu conjunto, só para deixar claro, é esse aqui, né? Vestibular. É esse aqui o meu conjunto. Então, continuando aqui. Eu vou organizar novamente, ok? E uma coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou começar como se fosse primeiro essa possibilidade, né? Vogal, vogal, consoante, consoante, consoante. Depois eu permuto entre as letras, né? Eu vou fazer como se eu estivesse fazendo vogal, vogal, consoante, consoante, consoante. Então vamos lá. Para a primeira vogal eu tenho quantas possibilidades? 4. Eu tenho o E, eu tenho o I, eu tenho o U e eu tenho o A. Ou seja, eu tenho 4 vogais. Imagina que eu usei uma vogal. Por exemplo, usei o U. Imagina que eu usei o U. Né? Imagina que eu usei o U. Então agora eu tenho quantas possibilidades para vogal? 3 vogais. Ok? Agora eu vou para as consoantes. Né? Eu tenho quantas consoantes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho ainda 6 consoantes. Então vamos lá. Para a primeira consoante eu tenho 6 possibilidades. Usei uma consoante, agora eu tenho 5 possibilidades. Usei uma consoante, agora eu tenho 4 possibilidades. Pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar, né? 4 vezes 3, vezes 6, vezes 5, vezes 4, que dá 1440. Professor, é a resposta? Não, ainda não é a resposta. Por quê? Essa aí é para essa composição. Vogal, vogal, consoante, consoante, consoante. Mas pode ocorrer aquela permutação que eu falei. Então agora vamos analisar aquela permutação. Pessoal, a permutação são 5 letras que eu tenho. Eu tenho essa, essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. Então vai ser uma permutação de 5. Só, pessoal, que eu colocar vogal 1 e vogal 2, consoante 1, consoante 2, consoante 3, ou colocar vogal 2 e vogal 1, consoante 1, consoante 2, consoante 3, dá a mesma coisa, ok? Isso aí, pessoal, me remete a uma permutação com repetição. Então, eu tenho que tirar o que está repetido, né? Porque eu colocar vogal 1, vogal 2 é a mesma coisa eu colocar vogal 2, vogal 1. Então, eu tenho que tirar essa repetição dentro dessa arrumação que está aqui, ó. Então, eu tenho que tirar as repetições, né? Como é que eu tiro? Pensa comigo, vamos pensar. Eu não vou usar nada de fórmula hoje com vocês. Eu vou ensinar vocês a pensar. Vamos lá. Pessoal, se eu estou somando, como é que eu tiro? Eu subtraio. Então, se eu estou multiplicando, como é que eu vou retirar? Eu faço o quê? O contrário, eu divido. Então, eu vou dividir por o que está repetido. Eu tenho 2 vogais e 3 consoantes. Ou seja, 2 fatorial para vogal, né? E 3 fatorial para consoante. Então, sobre 2 fatorial, 3 fatorial, que é para consoante. Agora, isso aí é a permutação dessas letras. Vogal, vogal, consoante, consoante, consoante. Tá? Quando eu executo aqui, que eu faço o cálculo, eu tenho o quê? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Eu vou só até o 3, porque é o maior fatorial, né? Assim que a gente faz. Dividido por
O 3 fatorial eu vou colocar aqui, né? E o 2 eu vou já responder. Fica 2 vezes 1, né? Então fica 3 fatorial vezes 2, né? Porque eu já respondi esse 2. Quem é 2 fatorial? 2 fatorial é o próprio 2. Ó. Já coloquei ele aqui. Pessoal, esse 3 fatorial vai embora com esse 3 fatorial. Esse 2 eu simplifico com 4, né? Aqui fica 1 e aqui fica 2. E aqui fica 2. Então fica 5 vezes 2, que dá 10. Professor, e agora? Qual é a resposta que eu marco? Pessoal, o que está ocorrendo é isso aqui e isso aqui. Não está ocorrendo essa permutação e essa aqui, para quando eu referencio vogal, vogal, consoante, consoante, consoante. É, professor, é isso. Então, se eu falo i, eu vou multiplicar. Então, eu vou pegar 1440 vezes 10, que dá igual a 14.400. Meu gabarito está na letra C. Na letra C. Uma questão, pessoal, bem tranquila. Não é uma questão muito complicada, uma questão que tem apenas alguns detalhes, mas com a prática, você resolvendo, você vai pegar o jeito disso aí, tá? Então vamos para a nossa próxima questão. Novamente na grama, né? Aí o que ele diz assim? Considere todas as n possíveis sequências distintas formadas por 9 letras da palavra batatinha, em que as 5 consoantes fiquem sempre juntas. Opa! 5 consoantes fiquem sempre juntas. O valor de n é... Pessoal, vamos lá. Vamos ver meu conjunto. Meu conjunto que eu tenho aqui é a palavra batatinha. Eu vou organizar esse conjunto aqui por consoantes e vogais. Note que nas consoantes eu já tenho uma repetição aqui. E nas vogais eu também tenho essa repetição. Então, quando eu for fazer alguma coisa, tem que lembrar de tirar as repetições. Então, vamos lá. Pessoal, se são 5 consoantes que fiquem sempre juntas e são as 9 letras, é como se eu pegasse as consoantes e virasse uma única letra para efeito de cálculo. Então, eu vou chamar isso aqui de consoantes juntas, ok? Consoantes juntas. Então, eu vou ter as consoantes juntas e as 4 vogais. Ó. Essa e essa. E aí, pessoal, observa uma coisa. Eu vou fazer essa permutação aqui das consoantes juntas e depois eu ainda tenho que fazer a disso aqui tudo, observando quem? Observando as vogais que tem repetição. Então, o que eu vou fazer? Se eu fosse só permutar isso aqui, seria o quê? Se fosse só permutar isso aí, seria 5 fatorial. Só que eu tenho que tirar quem? As repetições, né? E quem é minhas repetições? 3 fatorial, que é das vogais A. Eu estou fazendo aqui, observando que isso aqui é como se fosse só uma letra qualquer, né? Então ela não está repetida. Então, já tenho que lembrar que isso aqui já está no meu cálculo. Mas, pessoal, ainda tem outra coisa. Olha aqui que ele não disse que as 5 consoantes vão ficar juntas nessa ordem. Então, eu ainda posso permutar elas aqui entre elas. Só que quando eu faço a permutação, eu tenho quantas letras aqui? Ó? Eu tenho 5 letras. Então, seria 5 fatorial. Só que eu tenho que tirar quem? Eu tenho que tirar quem está se repetindo, que são os 2t. Então, vai ficar sobre 2 fatorial. Então, o que vai ficar aqui para mim? Vai ficar isso aqui para a consoante e isso aqui para o restante do cálculo. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 5 fatorial sobre 2 fatorial para as consoantes, vezes quem? Vezes essa que eu já tinha, 5 fatorial, que é a permutação das 9 letras, né? Que, como eu botei essa aqui tudo junto, então ficou só 5 letras. E vou tirar os 3 fatorial, que é os 3 A que estão repetidos aqui. Ok? E com isso, eu fico o quê? Eu resolvo aqui
vai ficar, deixa eu apagar aqui do ladinho, deixa eu só apagar aqui. Aí eu resolvendo aqui, né? Quando eu resolvo aqui, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3. Eu vou até o 2 fatorial, por causa desse 2 aqui, vezes 5, olhando esse agora, né? 5 vezes 4 vezes, eu vou só até o 3 fatorial por causa desse 3 aqui, né? Dividido por esse 2 fatorial aqui e esse 3 fatorial aqui. Esse 2 fatorial vai embora com esse 2, esse 3 vai embora com esse 3, e aí quando eu calculo, eu acho 1.200. Quando eu multiplico 5 vezes 4 vezes 3, vezes 5 vezes 4, dá 1.200. E 1.200 é o meu gabarito da letra C. Uma questão também, pessoal, bem tranquila, tá? Até agora eu não vi dificuldade nas questões dessa banca. Para análise combinatória, é só você ter cuidado aos detalhes, tá? Muito cuidado nos detalhes. Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão, pessoal, diz o seguinte. Ao chegar a um auditório quase lotado, um grupo de 4 pessoas encontra-se exatamente 4 cadeiras vazias. O número de formas diferentes pelas quais essas pessoas podem ser alocadas nos lugares vazios é. Então vamos lá. Pessoal, seguinte. Eu tenho um grupo de 4 pessoas e encontro 4 cadeiras vazias. São 4 cadeiras vazias, eu boto 4 tracinhos. Não é isso? Então, pessoal, para a primeira pessoa aqui, eu tenho quantas possibilidades? Para a primeira pessoa, eu tenho 4. Para a segunda, eu vou ter 3. Para a terceira, 2. E para a próxima, 1. É só isso, tá? Só isso. Eu tenho 4 pessoas, 4 lugares, né? Eu vou permutar entre essas 4 pessoas, né? Então, fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 4 fatorial, né? E multiplicando, vai ficar 24. Ok? Essa questão aqui é de graça, questão de graça, né? E foi para Cefaz do RJ. Questão bem tranquila. Vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão diz o seguinte. Alberto registrou na empresa em que trabalha uma senha de 3 letras diferente do nosso alfabeto atual. De 26 letras, sabe-se que a letra A está presente, mas não é a primeira letra da senha. O número de senhas possíveis que ele pode ter escolhido é... Pessoal, olha só. Eu vou fazer uma senha de 3 letras diferentes do nosso alfabeto atual. De 26 letras, né? Nosso alfabeto tem 26 letras. Mas as minhas senhas são com 3 letras. Vamos botar aqui. Se é com 3 letras, né? Eu vou botar 3 tracinhos. Com uma observação. O A não pode ser a primeira letra. Mas ele disse que o A está presente. Pessoal, se o A está presente, ou o A vai estar aqui, ou o A vai estar aqui. Só que não pode estar nos dois. Por quê? Porque são 3 letras, o quê? Diferentes. Olha, bota aqui, ó, 3 letras diferentes. Tá? Vou até circular aqui. Então, eu já sei que o A não pode estar no começo, né? Eu sei que o A não pode estar no começo e ele vai estar em um dos dois, ok? Então, vamos continuar aqui. Pessoal, eu vou imaginar a primeira possibilidade que o A esteja nessa primeira posição. Vamos lá. Eu tinha 26 letras, mas aqui só vai ter 25. Por que 25, professor? Porque o A não pode. Então, aqui eu tenho 25 letras. Como eu botei que o A está aqui eu tinha uma única possibilidade. E agora, completando, para cá sobraria quantas letras? Essa letra daqui não pode e essa aqui não pode. Então, eu tinha 26 letras. Eu já usei 2, então aqui sobra 24. E quando
eu multiplico, dá 600. 25 vezes 24. Ok? E aí, pessoal, a gente continua, né? Mas poderia ter esse segundo caso. Do A não está aqui no começo, mas ele está lá no final. Então, para cá, eu teria uma única possibilidade. Para cá eu já sei que vai ser quantas? 25, né? Para cá eu já sei que vai ser 25. Então, quanto que vai ficar? Opa, aqui, sem querer. Aqui vai ficar quantas? Aqui vai ficar uma, que é o A, né, que eu já completei. Aqui ficaria 25 e depois eu colocaria o 24. Pessoal, cuidado com a forma que você vai colocar, né? Primeiro, você iria colocar essa aqui, ó, uma única possibilidade para o A. Aqui eu teria 25 possibilidades. E depois eu completaria essa, tá? Eu sempre começo pela minha condição que ele me obriga. Qual é a condição que ele me obriga? De o A estar sempre presente. Então, eu sempre vou começar por ela. Então, eu iria começar por esse aqui, tá? De maneira análoga, nesse aqui, eu iria começar completando esse aqui, ok? Pessoal, mas existe essa possibilidade aqui ou essa possibilidade aqui. Então, o que eu faço? Vocês observaram que eu falei ou, falei essa primeira possibilidade ou a segunda possibilidade? Se eu falei ou, eu vou fazer o quê? Eu vou somar. Então, eu vou somar 600 mais 600, que dá 1.200. Pessoal, é só tu lembrar. Se falar e, eu multiplico. Se falar ou, eu somo. E com isso, a gente responde mais essa questão. Uma questão também muito tranquila. Só precisa de atenção. Ok? Vamos para a nossa próxima questão. Em uma fila do cinema, há 5 cadeiras consecutivas. O número de maneiras que as 3 pessoas A, B e C podem sentar nelas é... Pessoal, vamos lá. Questão muito fácil mesmo. A primeira pessoa, a A, vou botar aqui as pessoas A, B e C. A primeira pessoa, A, tem quantas possibilidades de sentar? Ora, ela tem 5 cadeiras, então A tem 5 possibilidades. A B vai ter agora quantas? 4. E a C vai ter quantas? 3. Ó. A vai ter 5, a B 4 e a C 3. Ora, eu vou fazer o quê? Não vai sentar no EA a pessoa A e a B e a C. Então eu vou multiplicar. Quando eu multiplico, 5 vezes 4 vezes 3 dá 60. Pronto, meu gabarito, letra E. Uma questão também bem tranquila. Uma questão também bem tranquila da prova da Cefaz também do Rio de Janeiro. Ó. Outra prova da Cefaz do Rio de Janeiro. Tá? Uma questão também bem tranquila. Essa questãozinha aqui, pessoal, é mais legal, tá? Ela é um pouco mais difícil, mas dá para responder tranquilamente. Vou passar para vocês porque ultimamente os concursos têm aumentado o nível, né? Então pode ser que eles aumentem o nível também. Então vamos lá. Uma permutação de um número natural é um outro número natural que possui exatamente os mesmos algarismos em uma outra ordem. Se todas as permutações do número 31.452 forem escritas em ordem crescente, o número que ocupará a posição de número 80 nessa lista será. Galera, olha que questãozinha fácil. Olha que questãozinha fácil. Eu vou organizar. Como, professor? Eu vou olhar os números que começam com 1. Né? Por exemplo, 10.000 e alguma coisa. Se passar da posição 80, eu tenho que contar fechando mais o conjunto. Se não passar, né, eu vou para 20.000. Por que 20.000? Porque eu tenho 2. Ó. Eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, por esse motivo, eu vou começar por 10.000.
porque eu tenho o algarismo 1, tá? Então vamos lá. Quando eu botar 10.000 alguma coisa, vai ficar 10.000 alguma coisa. Para cá, eu teria quantas possibilidades? Ó? Lembrando que meu conjunto é 1, 2, 3, 4 e o 5, né? E o 5. Eu já usei o número 1, então aqui eu tenho quantas possibilidades? Ó? O 2, o 3, o 4 e o 5. Então eu tenho 4 possibilidades. Aqui eu tenho 4. Usando um número eu vou ter 3, usando outro número 2, usando outro número 1. Né? Isso aqui a gente já aprendeu nas questões anteriores. Né? Por que esse 4 aqui? Porque eu tinha 4 possibilidades. Imagina que eu usei o número 3, por exemplo. Aí eu ficaria com 3 possibilidades. Imagina que eu usei o número 4 aqui. Eu ficaria com 2 possibilidades, o 2 e o 5. Né? Imagina que eu usei o numeral 2, eu ficaria com uma única possibilidade aqui. Ok? Quando eu multiplico isso aqui, né? Eu tenho quem? 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Né? Então eu tenho 24 possibilidades. Já cheguei na posição 80? Não. Agora que eu tenho 24 posições. Então eu vou fazer agora para 20.000 e alguma coisa. Usando essa mesma ideia. Eu tenho esse conjunto, aqui eu vou ter 4 possibilidades. Usei o número 3, usei o número 2, usei o número, uma única possibilidade. Quando eu multiplico, eu também tenho 24 possibilidades. Professor, mas não chegou ainda. Exatamente, então eu continuo. Agora eu vou fazer para 30.000 e alguma coisa. Quando eu faço para 30.000 e alguma coisa, usando esse mesmo procedimento, né, aqui eu tenho quantas possibilidades? Ó? Vou até apagar aqui, para quem não entendeu ainda o que eu estou fazendo, ficar mais claro. Eu tenho os números 1, 2, esse não ficou legal não. Eu tenho o número 1, eu tenho o número 2, eu tenho o número 3, eu tenho o número 4 e eu tenho o número 5. Eu vou começar o 30.000, então eu já vou usar o número 3. Então, para esse primeiro tracinho aqui, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho o número 1, o número 2, o número 4 e o número 5. Ou seja, eu tenho 4 possibilidades. Imagina, por exemplo, que eu usei o numeral 5. Né? Então, usei o numeral 5. Então, aqui eu tinha 4 possibilidades, né? Usei o numeral 5. Agora, para cá, eu tenho quantas possibilidades? Vamos contar. Eu tenho o 1, o 2 e o 4. Ou seja, eu tenho 3 possibilidades, né? 3 possibilidades. E aí que a caneta está travando. 3 possibilidades. Imagina que eu usei o numeral 1. Para cá eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho o numeral 2 e o numeral 4. Então, eu tenho 2 possibilidades. E para esse último eu tenho quantas? Imagina que eu usei o numeral 2, por exemplo. Me sobra quantas possibilidades? Me sobra quantas possibilidades? Me sobra uma única possibilidade. Né? É isso que eu fiz. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Professor, eita professor, eu já cheguei aqui em 72. Se eu fizer para o 4, eu já sei que eu vou passar direto se eu fizer para 40.000 alguma coisa. Então, eu vou restringir um pouquinho mais. Então, eu vou começar 41.000 e alguma coisa. Ok, pessoal? Por quê? Porque agora eu vou organizar só entre esses três aqui, ó. Tá? Da mesma maneira, eu tenho o número 1, eu tenho o número 2, eu tenho o número 3, eu tenho o número 4, eu tenho o número 4 e eu tenho o número 5. Olha só, eu já usei o 1, que está aqui, ó. Eu já usei o 4, que está aqui. Então, para esse aqui, para esse tracinho aqui, eu tenho quantas possibilidades?
olha, eu tenho a possibilidade de ser o número 2, o número 3 ou o número 5. Então, para cá, eu tenho 3 possibilidades. E para cá, professor, imagina agora que eu usei o numeral 2, por exemplo. Para cá, professor, tem quantos? Agora eu tenho o número 3 e o número 5. Ou seja, eu tenho 2 possibilidades. Imagina, por exemplo, que eu usei o numeral 5. Então, para cá eu tenho quantas agora? Uma única possibilidade. Ou seja, 3 vezes 2 vezes 1, né? Que vai dar igual a 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar igual a 6, né? E aí eu faço aí, dá igual a 6. Pessoal, se eu somar isso aqui, se eu somar todo mundo aqui, né, para ver qual posição eu já estou, né? Quando eu somo aqui, eu já estou na posição de número 78. Pessoal, então agora não vai ser 41 mil, vai ser 42 mil. Agora eu vou começar, ó, 42 mil alguma coisa. Só que como só falta 2 posições, né? Eu ia começar por 42. Só que como só falta 2 posições, é mais interessante eu fazer o quê? É mais interessante eu observar qual é o próximo. Qual é o próximo número? 42.135. Organizando de novo, né? Eu vou trocar agora o 3 e o 5 de posição. Então o próximo número, o número de número 80, vai ser 42.153. Que está na letra E. Uma questão também bem tranquila. Tá? Uma questão também bem tranquila. Só tem que tomar cuidado nessa organização aí. Ok? Pessoal, eu normalmente não uso fórmula, tá? Não uso fórmula de jeito nenhum. Eu prefiro que você aprenda como é que se resolve, né? Prefiro que você aprenda como é que se resolve e não tem nada melhor para análise combinatória, pessoal, do que você entender o que você está calculando e você daí você conseguir resolver as questões, né? Então, de mesma maneira, eu também não vou usar fórmula até mesmo para combinação, tá? E eu vou te ensinar como é que tu faz, as questões também de combinação e tudo usando aquela mesma ideia de permutação. Pessoal, todas as questões eu consigo fazer por permutação. Anagrama, anagrama com repetição, permutação, permutação com repetição, combinação. Tudo isso eu consigo fazer apenas por permutação, tá? Sempre observando o que está acontecendo. Então, vamos agora para a nossa 8ª questão. De um total de 6 clientes de uma loja, 2 serão escolhidos ao acaso para participar de uma pesquisa de opinião. O número possível de pares de clientes que pode ser formado vale. Pessoal, não são 2? Não são 2? Então eu boto quantos tracinhos? Eu boto 2 tracinhos, né? Se eu fosse fazer essa permutação, eu não tenho 6 clientes. O primeiro tracinho teria 6 possibilidades, o segundo teria 5. Mas pensa comigo. Imagina que eu escolhi, né? Por exemplo, o João e o Antônio. Pessoal, eu escolhi o João e o Antônio. Não é a mesma coisa de eu escolher o Antônio e o João dessa pesquisa? A ordem deles dois importou? Não importou, porque eu não estou formando fila, né? Você tem que tomar muito cuidado quando se forma uma fila. Nesse caso, o João e o Antônio é a mesma coisa do Antônio e do João. A ordem não importou dessa pesquisa. Se não importou, a gente já sabe, né? Que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tirar o que não me serve. Então, eu vou tirar a repetição, que vai ser quanto? A minha repetição aqui vai ser... eu ia fazer os 6 vezes 5, né? Mas eu vou ter que tirar o quê? Eu vou ter que tirar o que não me serve, que é o quê? Essa repetição desses dois, que pode trocar. Então, vai ficar o quê? 2 fatorial. Pessoal, nada mais... Eu estou fazendo nada mais do que uma combinação de 6 para 2. Não estou fazendo nada mais diferente do que uma combinação de 6 para 2. Ok? E aí, como é que eu faço aqui?
E aí, o que eu faço aqui? Eu só calculo, ó, 6 vezes 5 sobre... Eu posso fazer direto, ó, 2 e 1, né? E aqui eu multiplico, tá? Isso aqui, essa combinação de 6 para 2, eu posso fazer isso, ó. Não são 6 para 2? Se é para 2, eu boto 2 tracinhos. Então fica 6 pessoas para 2 vaguinhas, 5 pessoas agora para uma vaguinha. Então, multiplicando, ó, 6 vezes 5, 30 dividido por 2, 15. Então, é só isso. Eu poderia fazer direto uma combinação de 6 para 2, eu poderia fazer assim. Pessoal, se eu quisesse uma combinação de 5 para 3, eu poderia fazer só isso aqui, ó. 1, 2, 3 tracinhos. 5 pessoas para os 3 tracinhos. Usei uma pessoa. Agora eu tenho quantas? 4 pessoas. 4 pessoas para 2. Usei mais uma pessoa. Agora eu vou ter quantas pessoas? 3 pessoas, né? E eu tenho quantas vaguinhas ainda? Uma. Poderia fazer só isso aqui, né? E aí depois eu multiplicava, né? Depois eu multiplicava. Vamos lá, multiplicando. Vai ficar o quê? Pessoal, esse 3 aqui vai embora com esse 3. Esse 2 aqui simplifica com o 4. Aqui vai ficar 2, né? Então 5 vezes 2 dá 10. Eu poderia fazer direto assim, tá, pessoal? Eu não precisaria fazer usando a fórmula. Dá para fazer dessa ideia, usando essa ideia aqui. Foi o que eu fiz aqui, tá? Tentei explicar para vocês entenderem o que está acontecendo, mas é isso aqui, ok? E aí, pessoal, nós vamos para a nossa 9ª questão, que é uma questão, na minha opinião, a mais difícil da aula de hoje, que dizia o seguinte: a direção nacional do sindicato, Sindprof, é constituída por 6 professores e 4 técnicos administrativos. Eu sei que eu vou ter 6 professores, né, e 4 técnicos administrativos. Um grupo de trabalho precisa ser formado, constituído por 4 pessoas da direção nacional, das quais pelo menos 2 dessas devem ser professores. O número de grupos de trabalho distintos que pode ser formado é 0. Pessoal, eu vou fazer grupo de 4 pessoas, né? Então, se são de 4 pessoas, eu boto 4 tracinhos. Só que pensa o seguinte: se eu pegar o professor Antônio e o professor João, não é a mesma coisa de pegar o professor João e o professor Antônio? Então, tu lembra que tu está tendo uma repetição. Isso aí me gera o quê? Uma combinação, né? Só que tu ainda tem que ter mais um detalhe. Ele diz que tem que ter pelo menos 2 dessas, deve ser o quê? Professores. Ora, se 2 dessas pode ser professor, eu posso ter o quê? Eu posso ter o quê? Professor, professor, técnico, técnico, professor, professor, técnico, técnico. Ou também eu posso ter o quê? Professor, professor, professor e um técnico. Professor, professor, professor e um técnico. Ou ainda eu posso ter o quê? 4 professores. A questão não me obriga a ter técnico, né? Então, pessoal, para professor, desculpa, para professor eu tenho o quê? 6 professores para 2 vagas aqui no primeiro caso, né? Na segunda eu tenho, e aí eu vou ter 6 professores para 2 vagas, né? E 4 técnicos para 2 vagas, ou seja, eu vou gerar essa combinação aqui, ó. 6 para 2 e 4 para 2, né? Eu botei de vermelho o professor e de verde os técnicos, né? Para a segunda eu vou ter 6 professores para 3 vaguinhas e 4 técnicos para uma vaguinha. E nessa última eu vou ter 6 professores para 4, né? Vaguinhas. Então, pessoal, é só eu calcular do jeito que eu expliquei para vocês, né? Eu vou botar o quê? Aqui eu estou botando a combinação de 6 para 2. 6 para 2, 5 para 1. Acabei essa aqui, agora eu vou para de 4 para 2. 4 para 2, 3 para 1. E aí eu só simplifico esse 2 com esse 2, que vai embora com 4, né? 6 vezes 5, 30 vezes 3, 90. Ok?
E aí eu vou para próxima, né? Agora eu vou ter 6, vou fazer primeiro essa de vermelho aqui, ó, 6 para 3, né? Então, 6 para 3, usei uma pessoa e uma vaga, então ficou 5 para 2, usei uma pessoa e uma vaga, ficou 4 professores para uma vaguinha. Acabou as vaguinhas dos professores, né, que são essas 3. Então agora vai ter o quê? 4 técnicos para uma vaguinha, né? Então, fazendo aqui, eu vou pegar aqui 3 vezes 2, ó. Dá 6, vai embora com esse 6, ó. 5 vezes 4, 20. Vezes 4, 80. Né? E agora, eu vou fazer agora uma combinação de 6 para 4, né? Fazendo essa combinação de 6 para 4, né? Eu tenho 6 professores para 4 vagas. Usei um professor em uma vaga, ficou 5 para 3. Usei um professor em uma vaga, ficou 4 para 2, né? Usei um professor em uma vaga, ficou 3 para 1. Esse 4 vai embora com esse 4. Esse 3 vai embora com esse 3. 6 vezes 5, 30. Dividido por 2, 15. Terminei? Não, porque eu tenho que somar. Somando aqui, vai dar o quê? 90 mais 80 mais 15, que dá 185. Pessoal, com isso a gente termina, tá? Eu espero ter ajudado e foi um prazer. Valeu!